Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é: por que se diz que os espíritos não têm sexo? Agradeço a todos vocês que têm assistido aos meus vídeos, têm se inscrito em meu canal, sugerido temas, têm também compartilhado o vídeo. Agradeço muito. E agradeço a Deus pela oportunidade da realização deste trabalho. Por que se diz que os espíritos não têm sexo? É uma pergunta que iremos responder agora dentro daquilo que aprendemos com o Espiritismo. Espírito tem sexo? Essa pergunta foi formulada por Allan Kardec e está na questão número 200 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro básico do Espiritismo. Esse livro ele foi lançado no dia 18 de abril do ano de 1857. É extremamente interessante e nos traz respostas muito racionais para as dúvidas que nós temos a respeito da vida. Não é nenhuma receita para que se mude de religião ou para que se aceite aquilo que aqui vamos expor, sem usar a lógica, sem usar o raciocínio. Mas os espíritos responderam para Allan Kardec que os espíritos não têm sexo como o entendeis, porque os espíritos, eles não têm uma constituição orgânica. Eu sou um espírito, mas eu estou encarnado, estou usando um corpo físico. Portanto, o meu corpo ele tem órgãos que então indicam a masculinidade ou a feminilidade. Então, os espíritos respondem que o espírito não tem sexo como nós entendemos. Não obstante, traz importante ressalva: não se trata de uma condição morfológica. Não existem órgãos sexuais masculinos e femininos na imortalidade imortal, estabelecendo a distinção. Ou seja, afirmativamente dizemos que o espírito não tem sexo. Uma outra questão: se não é uma questão de forma física, como se exprime então uma sexualidade espiritual? A sexualidade espiritual, ou seja, no mundo espiritual, é uma condição psicológica. Dizemos que é um espírito masculino se nele predominam características eminentemente masculinas. Se ocorre o contrário, é um espírito feminino. Isso significa que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro? A psicologia, respondendo à questão, vem demonstrando isso. Existe sempre uma mesclagem. Digamos que o espírito masculino ele tem 70% de masculinidade e 30% de feminilidade, ou vice-versa. Essa distinção, ela é permanente? Ela é transitória. Por quê? Com o desdobramento das experiências evolutivas, opera-se um equilíbrio perfeito entre a masculinidade e a feminilidade. A reencarnação, ela faz parte desse processo? A resposta é que sim. Reencarnando múltiplas vezes, como homem e como mulher, o espírito desenvolverá suas potencialidades e aprenderá a exercitar o que há de melhor em um como em outro, ou seja, na masculinidade ou na feminilidade. Uma outra questão também que poderíamos perguntar: existe uma alternância em ocupar um corpo físico masculino e feminino? Hoje homem, amanhã mulher, novamente homem? Não necessariamente ocorre dessa forma. O espírito ele pode reencarnar muitas e muitas vezes como homem, ou muitas e muitas vezes como mulher, alternando o sexo com menos frequência, sempre de conformidade com sua necessidade evolutiva. Aí adentramos um outro campo complicado.
difícil para que a gente o entenda de pronto. Se o espírito masculino reencarna como mulher, depois de várias reencarnações como homem, ele não vai ter dificuldade para adaptar-se ao sexo feminino? A resposta é que não haverá se o espírito estiver numa condição de equilíbrio moral. É certo, porém, que haverá uma polarização das características femininas, adequando sua psicologia à sua morfologia. Ele poderá, o espírito, encontrar em muitos casos dificuldades para isso, mas ele vai ajustar-se à condição feminina. Isso se ele estiver numa condição de equilíbrio moral, bem equilibrado. Então, mesmo que ele tenha passado muitas reencarnações num corpo masculino, quando ele ocupar um corpo feminino, ele, tendo equilíbrio, ele se adaptará. Não tendo, aí é que entra o problema, não tendo esse equilíbrio moral, espiritual, ocorrerá então problemas, sim, como vemos na atualidade. Muitos irmãos nossos, espíritos, reencarnam num corpo masculino, mas não se adaptam a esse corpo masculino, porque se sentem como uma mulher, muito embora possua os órgãos masculinos. E aí, o que fazer? Esse é um problema que cada um terá que enfrentar. Porque se você está ocupando um corpo feminino, é porque este é o corpo ideal para a sua presente reencarnação. Uma outra questão que ocorre é que até quando ocorrerá essa alternância, né? Homem-mulher? Até que o espírito atinja estágios mais altos de espiritualidade. O espírito puro, ele apresenta perfeito equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade. Por isso costuma-se dizer que o anjo não tem sexo. Lembrando que não existem anjos. Existem espíritos de alta evolução espiritual, mas que não possuem asas, não são anjos. Eles atingiram esse grau de evolução, recebem até o nome de anjos, mas eles são espíritos. Como eu sou espírito, como você é espírito também. Importante esclarecer que para a espiritualidade, novamente, não existem anjos, ou seja, criaturas já criadas perfeitas por Deus. Não existe privilégio nas leis divinas. Nós alcançamos a nossa evolução com muita luta mesmo. Mas voltando a uma questão anterior da polarização, e se o espírito ele ocupou durante muitas reencarnações um corpo feminino e agora ocupa um corpo masculino, ele não se sente bem nesse corpo, porque ele está acostumado, vamos dizer assim, com os órgãos que o corpo masculino possuía, e agora ele de repente tem órgãos femininos. Se ele não estiver em equilíbrio, ele vai ter dificuldades para isso, não vai aceitar tão facilmente assim. Por isso que os psicólogos têm tido muito trabalho em relação a essa situação. A pessoa está encarnado em um corpo, mas não se sente bem com aquele corpo e quer fazer mudanças, procura fazer mudanças, age de modo diferente que agiria se estivesse num corpo masculino ou feminino. E aí, o que é que se deve fazer? Primeiro que esse é um irmãozinho nosso que precisa certamente da nossa compreensão. Por que da nossa compreensão? Porque ele tem um planejamento reencarnatório. Se entrou num corpo feminino, é porque aquele era o corpo certo para ele. Se ele entrou num corpo masculino, aquele era o corpo certo para ele. Mas ele não se sente bem. Ele pode fazer a mudança? Pode fazer a mudança, porque Deus nos dá essa liberdade de ação, nos dá o livre arbítrio. Mas também nos ensina que
haverão consequências com relação a isso, ao sairmos do planejamento reencarnatório. Mas o Espiritismo deixa bem claro que não há condenação nenhuma, mesmo porque os espíritos não nos julgam. O Espiritismo não julga ninguém. Cada um faz as escolhas que achar necessário. O Espiritismo apenas diz o seguinte: olha, existe uma lei de causa e efeito. Aquilo que eu faço terá consequências sempre. Se eu não me acostumei com o corpo que eu estou, posso fazer mudanças? Posso, sim. Mas eu preciso lembrar que aquele era o corpo ideal para mim. Esse é um assunto deveras complexo, principalmente nos dias que vivemos presentemente. Mas importante que nós deixemos aqui essa mensagem de que o Espiritismo não condena nada que nós façamos, porque o julgamento será feito pela própria pessoa, ou seja, pelo próprio Espírito. Eu irei julgar os meus atos quando eu retornar para o plano espiritual. O assunto é complexo, difícil, mas respondendo então à pergunta que é o título: os espíritos têm sexo? Não têm sexo. O sexo está ligado a órgãos. E o espírito não tem os órgãos físicos, porque ele é um espírito. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos vocês. Estou aqui à disposição para que você possa eventualmente fazer perguntas a respeito do tema. E se eu tiver condições, irei respondê-las. Se não, estudarei para poder responder as questões. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Se você quiser, se puder, compartilhe o vídeo. Se puder, se inscreva também em meu canal. Muito obrigado mais uma vez. Fique bem, fique em paz.